verdadeiro louvor. Senhor, nós queremos construir em Ti. Nós queremos construir em Ti, Senhor. Nós sabemos que só o Senhor é o nosso fundamento. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos visitantes. Estão conosco nessa noite, em nome de Jesus. E hoje é noite de ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um memorial para que nós pudéssemos, é como se a ceia, ela fosse um espelho, para que a gente pudesse olhar para esse espelho e ver aonde estão as nossas manchas que precisam ser limpas. A ceia não está aqui para nos condenar, mas ela está aqui para nos dizer, olha, você não precisa morrer no pecado. Você pode ser salvo. Basta você se arrepender. Por isso eu já quero começar essa mensagem dizendo a você, se você não tiver capacidade de arrepender dos seus pecados, se você não tiver capacidade de se arrepender, não toque no corpo e no sangue do Senhor. Pastor, e se eu não tiver pecado? Você acabou de pecar. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Então, eu me arrependo todo dia, irmão. Estava dizendo hoje, na nossa viagem, todo apelo que tem quando algum outro pregador prega e faz apelo, eu sou o primeiro a me prostrar aqui na frente. E não é para aparecer, não, é porque eu sei que eu sou um modelo. E eu preciso ser um modelo de arrependimento. E eu sempre me arrependo, eu me arrependo todos os dias. Amém? Davi, salmista, ele ora a Deus e fala, Senhor, me perdoa até pelos pecados ocultos. Aqueles pecados que eu nem sei que pequei. Porque a vida é uma correria tão grande, irmão, que às vezes você peca e nem percebe. E aí, o pecado ele vai sendo agravado, até que chega um ponto que você deixa de ser um pecador para ser um iníquo. Iniquidade, irmãos, repita comigo, iniquidade é o pecado evoluído. Sabe o que é uma pessoa iníqua, Ju? É aquela pessoa que o pecado já não incomoda ela mais. Ela acha que está certa. Ela acha que está certa. Ela tem argumento. Davi, a diferença entre Davi e Saul era isso. Davi cometeu pecado, Saul cometeu iniquidade. Quando Samuel confrontou Saul, ele veio com todas as justificativas. Quando Natã confrontou Davi, ele caiu de joelho e disse, pequei, Senhor, tem misericórdia de mim. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? E Deus colocou essa palavra no meu coração para me compartilhar com os irmãos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho, onde escreveu Mateus. Esse texto, na realidade, ele está escrito em 2 lugares na Bíblia. Mas eu quero ler aqui Mateus capítulo 21, versículo 18. Mateus capítulo 21, versículo 18. Essa palavra. Mateus capítulo 21, versículo 18. Nós vamos ler até o versículo 22. Quem achou diz amém. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome.
e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folha, e disse-lhe Jesus: nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. Irmãos, hoje esse versículo está queimando no meu coração desde cedo. Comentei sobre ele hoje, porque uma vida de aparência, ela só quem é prejudicado numa vida de aparência? Você mesmo. Quem quer viver uma vida de aparência prejudica-se a si mesmo. O maior prejudicado em uma vida de aparência é quem pratica uma vida de aparência, porque está se auto-enganando. Engana-se a si mesmo quem vive uma vida de aparência. Amém? Então, o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, e o Senhor falou comigo sobre miragem. E a palavra que eu tenho para você nessa noite, ouça o que o Senhor está dizendo nessa noite: não seja uma miragem. O que é uma miragem? Eu fiz questão de buscar no dicionário Aurélio uma definição exata de miragem. E no Aurélio está escrito: é o fruto da imaginação. Miragem é o fruto da imaginação. Aquilo que tende a ser ótimo, mas não é verdadeiro. Olha para você ver o Aurélio pregando para nós. Pastor Aurélio está falando com a gente aqui nessa noite. Que é uma miragem. É aquilo que aparenta ser ótimo, mas não é verdadeiro. Isso é uma miragem. E foi exatamente isso que aconteceu com essa figueira. Parecia ser ótimo, mas não era verdadeiro. Amém, irmão? Não era verdadeiro. E aí o que acontece? Jesus vem, porque ele vê uma miragem. Só que presta bastante atenção, irmão. Jesus, ele sabia que não havia fruto naquela árvore. Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Sabia. Então por que ele foi? Porque ele viu ali uma oportunidade de dar um ensino. Eu pergunto para você: a árvore tem vontade própria? Ela tem raciocínio? Então como que ela pode ser culpada de algo? Porque o que parece é que Jesus está condenando a figueira, não parece isso? Agora, como que você vai condenar uma árvore? Então o que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava a nos ensinar. O nome disso dentro da teologia é uma alegoria. Amém, irmãos? Aquela figueira, ela é uma alegoria. O que é uma alegoria? É quando o pregador, ele usa algo inanimado, ele usa algo como modelo para dar uma lição, para representar uma outra coisa. Então Jesus aqui, ele não está falando da figueira. Sabe quem que Jesus está falando aqui? Ele está falando da igreja. Porque se você lê a Bíblia, no livro do profeta Joel, no livro do profeta Malaquias, você vai ver no Antigo Testamento, sempre apontando a figueira como Israel. E nós somos o Israel de Deus, amém, irmãos? Então, se a figueira aponta para Israel, Israel é chamada na Bíblia de figueira. Ela tem essa alegoria na Bíblia. Então, ele está falando de nós, ele está falando da igreja. E essa alegoria aponta para nós. Jesus estava querendo nos dar uma lição. Nós, irmãos, nós somos a figueira do Senhor, amém? Agora o problema é que eu olho para esta figueira e eu vejo muita folha e não vejo fruto.
E essa é uma preocupação que tem queimado o meu coração nesses dias. Por quê? Porque eu não quero ser uma fraude. Eu não quero ser uma mentira. Eu não quero, irmãos, que essa igreja seja uma igreja fake. Onde as pessoas passam lá fora e olham e falam: nossa, que igreja boa. Nossa, que igreja. E quando essa igreja precisar fornecer o fruto para essa pessoa, a igreja não tem o fruto. Vocês estão entendendo, sim ou não, irmãos? Então, essa alegoria, nós vemos aqui o que o texto diz, versículo 19: e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, Jesus disse: nunca mais haja fruto. E ela secou na hora. Amém. Jesus aqui, ele usa esse momento para dar uma lição sobre o perigo de viver de aparência. O perigo da gente querer mostrar ser uma coisa que não é. Da gente querer vender uma imagem que não é verdade. De ser apenas uma caricatura que não tem essência. Amém, irmãos? Jesus está usando essa ocasião como um símbolo de um ensino que ele queria passar para gerações. E conseguiu, porque hoje nós estamos aqui, depois de 2000 e tantos anos, falando dessa cena. Amém? Agora, tá, pastor, eu entendi então. A figueira está falando de nós, amém? Se eu hoje tivesse porque eu não estou, eu ia fazer até um trocadilho aqui, vou fazer. Hoje eu não estou legal. Mas eu quero que vocês entendam isso. Quero que vocês entendam isso. Nós somos a figueira. A figueira que está falando aqui é a sua igreja, é o seu povo. Amém? E toda vez que Jesus vem até nós, Ele não vem pelas nossas aparências, Ele vem pela nossa essência. E as folhas apontam para a aparência, o fruto aponta para a essência. Eu vou repetir. As folhas apontam para a aparência, os frutos apontam para a essência. Quando Deus, Ele vem até nós, Ele não vem pela aparência, Ele vem pela essência. Amém, irmãos? Então, o que acontece? Se nós entendemos que é uma alegoria, se nós entendemos então, se todos que estão no recinto entendem que essa figueira representa a gente, então quando Jesus amaldiçoou a figueira, qual era a lição que Jesus queria passar? Vamos lá, amém? Se você observar com cuidado, esse acontecimento, você vai ver que ele aconteceu logo após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado numa jumentinha, todo mundo cantando hosana ao que vem, em nome do Senhor. Era a festa da Páscoa, era um momento onde o povo estava em muito êxtase. E aí o que acontece? Jesus vendo aquela multidão em Jerusalém, sabe o que Jesus identificou? A hipocrisia daquele povo. E eu imagino na minha mente, perto, que os discípulos vinham com Jesus pelo caminho, falando assim: mas nossa igreja está boa, hein? Você viu? Agora pintou a parede preta, tem data show, né? Agora nosso sonho é digital. Nossa, mas aqui o povo está alegre, nossa igreja está boa. Estou parafraseando, viu? Mas eu imagino que estava falando assim: nossa, como o templo é bonito, como que o povo, né? Você viu tanto que o povo está dedicado nas orações. Só que Jesus, irmãos, enquanto os discípulos viam a aparência, Jesus olhava e via a essência. Era muita festa e pouco compromisso. Vou repetir. Era muita festa e pouco compromisso.
Era muito oba-oba e pouco relacionamento. Era muita religião, muita regra. Amém? E pouca misericórdia. E aí Jesus está assim: eu preciso dar uma lição, eu preciso ensinar uma mensagem, eu preciso passar uma mensagem. E o que ele vê? Uma figueira. E não era a época de fruto, mas ela estava apresentando ter fruto. Jesus olhou e falou assim: tá aí, ó, a deixa. A gente que prega, pastores aqui vão saber o que eu estou falando. Tem coisa que parece que põe a bola na marca do pênalti. Sabe aquele negócio que falou assim: nossa, era a oportunidade que eu precisava para ensinar uma lição. E aí Jesus, ele começa a ensinar através daqui. Então, primeira coisa, qual é o pecado que Jesus condena primeiro? O pecado da hipocrisia. Amém? E é hipocrisia em essência. Amém? A hipocrisia, ela se refere ao ato de alegar acreditar em algo, mas agir de maneira diferente. Amém? Em tese é isso. É você professar uma coisa com a sua boca, mas com as suas atitudes você fazer outra. Sabe qual é a palavra assim para resumir a hipocrisia? Artista ou ator. Por isso que eles falam que o show deve continuar. O cara está lá chorando, mas ele tem que fazer o povo rir. E eu quero avisar para essa igreja: vocês têm pastor, vocês não têm um aitor. Eu não vou chegar aqui e falar que estou feliz, que eu estou triste. Eu não vou falar que eu estou forte se eu estou fraco. Amém? Porque a verdade é que nos liberta. Estou entendendo, sim ou não? Irmãos, eu sempre procuro ser coerente naquilo que eu prego e naquilo que eu não estou dizendo para vocês que eu vivo tudo que eu prego, mas eu garanto para vocês, eu me esforço para fazer tudo aquilo que eu prego. Se tem alguém que pode me analisar aqui, me medir, é minha esposa e meu filho. Minha nora. Meu neto. Agora Jesus, ele condena a hipocrisia. Amém? A Bíblia, irmão, chama a hipocrisia de pecado, irmão. Às vezes a gente está tão preocupado com adultério, está tão preocupado com prostituição, está tão preocupado com idolatria, está sendo hipócrita. Religioso, cheio das regras, mas é hipócrita. Dá tapinha nas costas. Oh, meu amigo, meu irmão, a pessoa tira as costas. Fala, não. Graças a Deus foi embora. Crentes fazendo isso, irmão. Hipócritas. Hipócritas. Hipocrisia é pecado. A Bíblia chama a hipocrisia de pecado. Amém, irmãos? Hipocrisia é pecado. E tem algo interessante que eu quero compartilhar com você, irmão. Eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 7, versículo 5. Um dos problemas da hipocrisia. Por que que a hipocrisia é pecado, Loren? Porque o hipócrita, ele jamais vai ver o erro dele, mas ele sempre vai ver o erro do outro. Mateus capítulo 7, versículo 5. Olha o que Jesus está dizendo. Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente, para depois querer tirar o cisco do olho do seu irmão. Hipocrisia é pecado, porque o hipócrita, ele sempre vai ver o erro do outro, ele sempre vai ver a falha do outro, mas ele nunca vai ter a capacidade de olhar para si mesmo e ver as suas próprias falhas. Outra coisa, hipocrisia é pecado, sabe por quê? Porque o hipócrita, ele não é digno de confiança. Abra sua Bíblia aí, Provérbios,
capítulo 25, versículo 19. Provérbios, capítulo 25, versículo 19. Olha o que Salomão está dizendo, irmão. Como um dente cariado, ou estragado, ou como um pé deslocado, é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. O hipócrita, irmão, você não pode confiar nele. Na hora que você mais precisar, ele vai te deixar na mão. Sabe quem é o hipócrita? Irmãos, sábado vai ter mutirão lá. Posso contar com você, Valério? Beleza, pastor, estou lá. E não aparece. É hipocrisia. Sabe, o hipócrita é aquele assim, estamos juntos, mas você não vê ele. Esse é o hipócrita, irmão. O hipócrita é aquele que diz, conta comigo, e não dá nenhuma satisfação. Sabe o que Salomão está dizendo? Que o hipócrita, ele é como um dente cariado, ou como um pé quebrado. Na hora que você precisa, você não pode contar. Hipocrisia, irmão, ela é pecado, sabe por quê? Porque o hipócrita, ele é um fermentador. O hipócrita, ele está numa reunião aqui, ó. Nós estamos discutindo um assunto. Tratando de alguma coisa. Na reunião, o hipócrita, não, beleza. É isso mesmo. Vamos fazer. Aí acaba a reunião, eles cercam ali na esquina e falam, mas você viu que bobagem? Nossa, que encheção de saco. Eu não vou fazer aquilo lá, não. Eu só concordo que eu gosto de confiar. Por que eu não falei nada? Aí a gente vira para o hipócrita e fala assim, mas por que você não falou? Não, é porque se eu falasse, ia render, eu para evitar. Abra sua Bíblia aí, Lucas 12, versículo 1. O hipócrita, irmão, ele fermenta as coisas. Amém? Sabe quem que é o hipócrita? É aquele que quer apagar fogo com gasolina. Eu vou ajudar aqui. Olha o que diz Lucas 12, versículo 1. Jesus alerta os discípulos, irmão, sobre o fermento dos fariseus. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é, olha o que é o fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus, irmão? Hipocrisia fermenta. E eu digo, igreja, toma cuidado com o fermento. Toma cuidado com a hipocrisia. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Passou disso, é do diabo. Então uma das coisas que Jesus condena. Não dê ouvido ao ensino de pessoas hipócritas. Deixa eu te dar um conselho. Amém? Quero dar um conselho para a minha igreja, para o meu povo. Se algum dia eu agir com hipocrisia com vocês, ou subir alguém para pregar aqui que você sabe que essa pessoa foi hipócrita, eu estou te autorizando a levantar, virar as costas e sair. Você não é obrigado a ouvir o hipócrita. E não é desonra, e não é, eu fiquei lá por respeito. Não, não fique. Você não é obrigado a ouvir o hipócrita. Você não é obrigado a glorificar a Deus com o hipócrita. Você não é obrigado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que você tem que amar a todos, mas a Bíblia não te manda relacionar com todos. Então fuja da hipocrisia. Não seja hipócrita. Não fale uma coisa com a sua boca e outra com as suas atitudes. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Fuja, previna-se. Deixa eu te falar uma coisa, foi a época
que para se sentar na roda dos escarnecedores, a gente precisava ir para um boteco. Hoje a gente consegue assentar em roda de escarnecedores dentro da igreja. Foi a época que para estar no caminho dos pecadores, a gente tinha que ir para as baladas. Hoje, dentro da igreja, chegamos no pior momento da igreja na face da terra, aonde nós vamos ter que deixar de evangelizar nos prostíbulos, vamos ter que deixar de evangelizar nas bocas de fumo, para vir voltar para dentro da igreja e evangelizar a própria igreja. Irmãos, tem muitos crentes, a maioria dos crentes que estão aqui nessa noite, precisa nascer de novo, precisa se arrepender. Irmãos, a volta de Jesus não é brincadeira, Ele está vindo aí. Não dá para nós sentar numa igreja como se fosse tudo normal, concordando com tudo, aceitando tudo, chegando em casa, ligando a televisão, vendo aquelas porcariadas depois de uma ceia do Senhor, com a nossa vida bagunçada, casamento escangalhado, relacionamento escangalhado, e andar na rua como se fosse o salvo. Ai, porque eu sou salvo. Nossa, você viu a fulana lá? Nossa, eu passei, que eu saí da igreja, estava lá no bar. Pior é você, porque ela está lá, porque ela não conhece. A Bíblia diz que vai ter pior condenação para aqueles que conheceram a palavra e a desprezaram, do que vai haver para Sodoma e Gomorra no dia do juízo. É tempo de arrependimento, é tempo de toalha e bacia. Não é tempo de jogo de luz, não é tempo de festa, é tempo de choro, é tempo de oração, é tempo de arrependimento. É tempo de desligar o celular, é tempo de voltar para a presença, é tempo de rasgar as vestes, é tempo de conserto. Foi isso que Jesus condenou naquela figueira. Religiosamente falando, aquela figueira estava em... mas a essência estava... Essa figueira representa a igreja. A figueira parecia que tinha... A igreja parece que tem salvação. Será que tem? Será que nós não estamos oferecendo pessoas lá fora aquilo que nós perdemos? Será que nós somos capazes de olhar para o nosso... falar... que você vai para o céu? A semana foi uma semana muito difícil. Deus usa umas coisas. Quarta-feira foi um dia terrível. Acabou o culto, sentei aqui. Eu falei assim, Deus, onde é? Agora eu não estou na crentada ruim. Você prega uma palavra de prosperidade aqui, pula para cima, grita, chora. Você prega uma palavra de exortação, aí... Minha avó falava assim, na igreja, minha avó, dando tempo na frente da boca, estudou até o pré. Não, estudou, né? Ela dizia para mim assim, na igreja tem 2 tipos de crente. E é, vó? Tem o crente par, o crente nada. Ó, qual que é a diferença? Crente inchada, aquele que você prega e tudo que você prega está batendo, ele puxa para ele. É palavra de correção, ele puxa para ele. O crente pavo, o crente pai, que tudo aquilo que vem para ele, irmão, você. Sentei ali, ó, uma tristeza na minha alma, uma angústia no meu coração, pensando,
Aí o Senhor ia a Duda que senta ali. O que vai acontecer? Você fala bem alto. Quando você crescer, abraço ali. Pô, ixi. Não chora não, que se chorar eu choro. Eu cresci com Jesus. E aí na hora o Espírito Santo falou: por que você está sofrendo por eles? Cuida dela. E aí quando foi sexta-feira, arrumar o som do meu rapaz, ficou para mim. Falou assim: pastor, eu sou ateu. Foi bom para você. Está lá arrumando o trem no carro. Pastor, ele falou assim: pô, eu já falei para o senhor que eu sou ateu. Não. Ele está lá mexendo. Ô pastor, sou ateu. Falou a terceira vez: rapaz, eu tenho certeza. Está tentando me convencer de uma coisa que eu acho que você tem certeza. Não, pastor, eu estou falando isso. Né? Posso, calma. Eu tenho um amigo de infância, pastor, que eu vi a mudança. Ele nunca pregou para mim. Mas, pastor, sabe a conclusão que eu cheguei vendo ele? Ele mudou daquele jeito, tem alguém por trás. Falou o nome do irmão da igreja. Falou: pastor, pede para chamar que eu quero ir com ele na igreja. Ou nunca pregou para ele. Testemunho dele pregou. Isso é fruto. Pessoa com fome chega e come desse fruto. Pessoa com fome, ela tem liberdade para comer esse fruto. Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Então Jesus, ele mostrou a hipocrisia. Ele parecia que tinha fruto, mas não tinha. E aí sabe qual é a conclusão? A aparência de ter fruto e a falta dele foi a motivo de Jesus ter mandado. Jesus mandou a figueira secar por causa da propaganda enganosa. Ei, olha para mim. Você não é obrigado a dar fruto, não. Mas não tenta mostrar para os outros que você tem fruto. Seja verdadeiro. Seja verdadeira. Eu quero ir lá numa palavra de 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 1. Uma palavra que Paulo falou para Timóteo, tipo uma palavra profética. Ele diz o seguinte: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Falando de aparência. E o conselho é assim, ó, não tenta mudar eles, não. Ele não está falando aí, ó, desce, prega para eles. Está mandando pregar para eles? Não, pastor, sabe o que é? Eu não posso desistir, pastor.
Porque Jesus não desistiu de mim. Continua então pensando assim, que vai 6-2 para o buraco. Vai contra a palavra de Deus para você ver onde você vai parar. A palavra de Deus é: destes, afasta-te. Porque Jesus aqui não está falando do ímpio não, irmão. Ele está falando da igreja. Paulo está falando da igreja. Paulo está falando para Timóteo sobre a igreja. A pessoa conhece, sabe a palavra, sabe o que é certo e decide andar no erro. A Bíblia está dizendo o quê? Afasta. Afasta. Então toma muito cuidado. Hoje nós vamos ceiar, irmão. Eu quero dizer para você, o leão rugiu. Mudou. Amém? A gente precisa viver. A gente precisa aguentar a paulada. A gente precisa largar dessa frescurinha que tudo que ouve sai magoadinho. É aguentar o rojão. Sabe por quê, irmãos? Porque o céu é tomado à força. E a Bíblia diz que os tímidos não vão entrar no céu. E nessa noite você entenda essa palavra. A falta de fruto ainda continua desagradando a Deus. Quais são os seus frutos? Você está na igreja há quanto tempo? Apresenta os seus frutos. O que você tem feito pela obra? Não estou te falando o que você tem feito por mim, não. Porque por mim tem o Deus que cuida de mim. Eu estou te perguntando o que você tem feito pela obra. O que você tem feito pelo reino de Deus. O que você tem deixado no altar? O que você tem renunciado? Porque tem gente, irmão, que vivia lá no mundo uma vida desgraçada, bêbado, drogado, noiado, vem para Jesus e fala: larguei tudo para servir Jesus. Largou o quê? O que você largou para servir Jesus? Quem largou tudo foi Jesus, que Ele despiu da glória dele. Quem largou tudo foi Jesus por nossa causa. Ninguém aqui largou nada por Jesus. Porque aquilo que saiu de nós não prestava. E para nós foi um favor que foi feito. A não ser que você sente falta do cachorro lambendo sua boca. A não ser que você está sentindo falta das prostitutas, das mesas de bar. Aí é outros 500. Nós não deixamos nada não, irmão. Nós somos libertos. Nós somos libertos. Então nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar, porque a falta de fruto ainda continua desagradando a Deus. Quais são os frutos? Eu me lembro, irmãos, que eu fui para Jesus. Primeiro dia que eu entrei na igreja. Tem 26 anos que eu sou cristão. Tem 26 que eu sou casado. Porque nós fomos para Jesus uma semana depois que a gente casou. Quantas vezes, Daniela, nós desviou para voltar? 26 anos, irmão. Nunca teve esse negócio de, tô cansadinho, vou desviar. Aí passava 6 meses nas bagunças, na festa, 1 ano. Aí eu vou no culto e reconciliar. Passamos muita luta nessa vida, irmão. Ontem eu estava sentado com meu primogênito, ele lembrando do tanto que ele sofreu. A maior vítima do meu ministério foi o Pedro Gabriel, irmão. E eu dou graças a Deus porque ele não se tornou um anticristão. Porque o Pedro tinha tudo para se tornar um ateu, um revoltado com a igreja. Porque pensa no menino que foi maltratado pela própria igreja do pai dele. Mas nós nunca. Afastar de Jesus nunca foi uma opção. Passamos o que passamos, eu e Daniela. Passamos segurando em Jesus. Acusações, traições, rebeliões.
E eu e a Daniela ali agarradinho com Jesus. Não era eu agarrado nela, nem ela agarrada em mim não, irmão. Era nós dois agarrados em Jesus. Porque o maior erro, eu vou agarrar no meu marido aqui, para mim não cair, vai cair os dois. Mas agarrou com Jesus. E outra coisa, nós nunca negamos o nosso fruto para ninguém. Sempre que chegar até nós, nos piores momentos da nossa vida conjugal, nos piores momentos do nosso casamento, vem cá, meu bem. Sempre que bateram na nossa porta, nós tínhamos fruto para dar. Às vezes deixávamos de comer deles, porque você já viu a árvore comer do seu próprio fruto? Tem gente que está produzindo fruto, não bem, mas está produzindo fruto para si mesmo. Eu quero que você medite sobre essa palavra. Só isso que eu quero falar hoje. Eu quero que você curve a sua cabeça. Que você pense, está produzindo frutos? Se a resposta é não, a palavra é por quê? Agora, se a resposta é tô, quem está comendo dos seus frutos? A igreja está podendo usufruir dos seus frutos? O altar está podendo usufruir dos seus frutos? A casa de destino está usufruindo dos seus frutos? Os seus vizinhos estão usufruindo dos seus frutos? A cidade está comendo dos seus frutos? Ou a cidade está comendo erva venenosa? Porque muitas das vezes a cidade está comendo lá fora porque não tem aqui dentro. Curva a sua cabeça e medite nisso. É uma noite de conserto. É uma noite de pôr sua vida no altar, eu pôr a minha no altar. Essa vida mais ou menos, irmão. Imagina você passar a sua vida toda na igreja e Jesus vir e você ficar. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Aleluia. Medite nisso. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Sim, Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. É tempo de voltar. É tempo de arrependimento. Outra vez. Eu quero perder o sol. Outra vez. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar
Senhor, nós como pais dessa casa, nós oramos pelos nossos filhos, Senhor. Nós sentimos a dor deles. Senhor, não permita que os nossos filhos se percam. Tem misericórdia. Converta novamente, Senhor, o coração dos nossos filhos, Senhor. Que o coração dos nossos filhos sejam convertidos ao Senhor novamente. Que essa canção, ó Deus, não seja apenas letra de canção, mas que seja uma verdade do nosso espírito. Senhor, que nós possamos nos apaixonar de novo. Senhor, a Tua palavra diz: lembra onde caíste, torna as primeiras obras. A Tua palavra diz que o Senhor tem contra nós que deixou o primeiro amor. Senhor, nós precisamos voltar, Senhor. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, Senhor. Senhor, perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, a nossa, ó Deus, negligência, Senhor. Deus, a nossa falta de preocupação, nosso egoísmo, Senhor. Senhor, nos liberta de toda hipocrisia, Senhor, de toda aparência, Senhor. Senhor, que nós possamos fazer hoje como Naamã, tirar, Senhor, as vestes, expor, ó Deus amado, as nossas lepras e mergulhar no Jordão da Tua palavra, para que nós sejamos limpos, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos libertar do nosso orgulho, Senhor. Nos ajuda, Senhor amado, a não fazer, Senhor, da nossa aparência o nosso Deus. Senhor, de ficar tentando, Senhor, manter, ó Deus amado, manter, ó Deus, uma imagem totalmente errada, totalmente pecaminosa, Senhor. Porque o Senhor, ó Deus, o homem vê o que está fora, mas o Senhor examina o coração. Oh, meu Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sonda nosso coração, Senhor, e vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Meus irmãos, olha para mim. Se coloque sobre os seus pés. Ontem foi um dia assim que eu estou criando um hábito agora de curtir meus filhos. Tenho procurado curtir o máximo o Felipe e Gabriel, o Pedro. Quando eu vou em Catalão, irmãos, agora eu não vou para ir em igreja, eu não vou para pregar, eu vou lá para estar com meu filho. Não tentar recuperar tempo perdido, irmãos, porque o tempo não volta, mas você pode construir um tempo novo para frente. E ontem nós estávamos assistindo um filme, irmãos, juntos, eu, Daniela, minha nora e o Pedro. Não lembro o nome do filme mais. Mas nesse filme, irmãos, presta bastante atenção, porque o Aurélio já pregou para nós, a Bíblia já pregou para nós. Agora a Warner Bros. Pictures Television vai pregar para vocês. Nesse filme, irmãos, o ator principal precisava passar por 3 provas. E o objetivo das 3 provas era revelar o coração dele. Na terceira prova, irmãos, ele foi jogado numa cisterna. E nessa cisterna havia 3 serpentes enormes. Só que uma moça que gostava dele. Irmãos, eu sou assim, ó. Eu assisto filme e eu procuro ver mensagens naquilo que eu estou assistindo, irmão.
E a moça, antes dele ser jogado na cisterna, chega uma moça para ele e diz: olha, deixa eu te dar uma dica, limpa o seu coração. Eu acho que essa moça tipifica a igreja. E ela dizia para ele: limpa o seu coração. E ele carregava um ódio da pessoa que matou o pai dele. E tudo que ele fazia desde então era para encontrar essa pessoa e matar. E a moça disse para ele a terceira vez: limpa o teu coração. E ele perguntou: por quê? Ela disse para ele: porque essas víboras, elas vão olhar para você e elas vão ver o seu coração. Se o seu coração for puro, elas não podem fazer nada com você. Mas se o seu coração estiver contaminado, elas vão te matar. Na hora o Espírito Santo falou comigo: é assim que o diabo faz. Se o nosso coração estiver contaminado, o diabo tem acesso na nossa vida para nos destruir. Mas quando o diabo vem e ele olha para nós, e ele não vê em nosso coração nenhuma maldade, nenhuma malícia, quando ele vê um coração puro, ele não tem como nos atingir. Por isso que a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por isso que a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por isso que a palavra de Deus diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Examina seu coração nessa noite. Se o seu coração for puro, você pode sair tranquilo por aquela porta, que o mal não vai poder te tocar. Mas se há maldade no seu coração, você está correndo perigo. Feche teus olhos, sonda seu coração agora. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então fluirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou para seguir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Cante, igreja. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão
de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu